Quando Teresa Ferreira, 28 anos, mãe solteira com um bebê de 3 meses nos braços, entrou na oficina mecânica Silva, no Porto, apertando as chaves de um Renault Clio do ano 2000, o último que lhe restava do seu pai falecido, perguntando quanto poderiam dar por aquele carro que mal funcionava, ninguém imaginava o que aconteceria depois. Tremiam-lhe as mãos enquanto explicava que precisava de dinheiro imediatamente, que as contas do hospital, depois do parto complicado, a estavam sufocando, que o senhorio a havia ameaçado com despejo. Paulo Silva, o proprietário de 35 anos da oficina, olhou-a nos olhos e viu algo que lhe chegou direto ao coração. Não o desespero que esperava, mas uma dignidade silenciosa, uma força que resistia apesar de tudo. O que Teresa não sabia era que esse homem de macacão, com as mãos manchadas de graxa, escondia uma história pessoal que transformaria seu gesto casual em algo que mudaria ambas as vidas para sempre. Porque às vezes o universo coloca as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. E aquela manhã de novembro no Porto estava prestes a demonstrar que os milagres ainda existem, mesmo nas oficinas mais humildes. Se você está pronto para esta história, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. A oficina mecânica Silva ficava na Maia, um município próximo ao Porto, onde a vida era mais simples e operária, o lugar dos trabalhadores e das famílias que lutavam cada dia para chegar ao fim do mês. Era uma oficina como tantas outras, com as persianas meio enferrujadas, o cheiro a gasolina e óleo de motor que impregnava o ar, o chão manchado de décadas de trabalho. Paulo Silva havia herdado esse negócio do seu pai 10 anos antes, quando tinha apenas 25 anos e nenhuma vontade de passar a vida debaixo dos carros. Havia estudado engenharia mecânica na Universidade do Porto. Sonhava em trabalhar para uma grande montadora ou para uma empresa de automóveis de luxo, projetar motores que fariam o coração dos entusiastas de todo o mundo bater mais forte. Mas a vida tinha outros planos. Seu pai havia morrido repentinamente de infarte, deixando-o sozinho com sua mãe doente e uma oficina cheia de dívidas. Paulo havia abandonado seus sonhos e arregaçado as mangas, trabalhando 16 horas diárias para salvar o negócio familiar e cuidar de sua mãe, até que ela também se foi 3 anos depois. Agora a oficina era próspera, conhecida na região pela honestidade dos preços e a qualidade do trabalho. Paulo tinha 6 funcionários, todos rapazes da região que havia treinado pessoalmente. Mas aquela manhã de novembro, fria e cinzenta como só o Porto sabe ser no outono, quando Teresa Ferreira cruzou o limiar da oficina com um embrulho nos braços, Paulo sentiu algo se mover dentro dele. Era uma mulher jovem de uns 28 anos, com cabelo castanho preso num rabo de cavalo desarrumado, olhos escuros, rodeados pela fadiga, um casaco azul gasto que havia visto dias melhores. O bebê, nos seus braços, dormia envolto numa mantinha azul celeste, que parecia a única coisa nova que possuíam. Tinha aquele olhar típico das mães de primeira viagem, que não dormem há meses, mas havia algo mais, uma tensão, um desespero contido que transparecia em cada gesto. Havia parado na entrada da oficina como se precisasse reunir coragem antes de entrar completamente. Paulo estava terminando de revisar os travões de um Volkswagen Golf quando a notou. Limpou as mãos num trapo e aproximou-se dela com um sorriso profissional, aquele que reservava para todos os clientes. Teresa havia falado com voz baixa, mas firme. Disse que precisava vender seu carro, um Renault Clio do ano 2000, estacionado lá fora. Perguntou quanto poderiam dar-lhe. Qualquer quantia servia. Precisava de dinheiro já. Paulo saiu para olhar o carro. Era exatamente o que esperava. Um carro velho sobre 4 rodas. A carroçaria estava cheia de arranhões e amolgadelas. O para-choques dianteiro estava preso com fita adesiva. Os pneus estavam tão gastos que era um milagre o carro ainda estar na estrada.
Tentou ligá-lo e o motor tossiu como um velho com asma antes de pegar, emitindo uma fumaça preta preocupante. Paulo voltou para dentro, abanando a cabeça. Em condições normais, esse carro valia talvez 300 euros, e só pelas peças de reposição. Mas quando viu os olhos de Teresa, aquela esperança desesperada misturada com vergonha, algo se apertou no seu peito. Teresa havia antecipado sua resposta. Disse que sabia que o carro não valia nada, mas era tudo o que tinha. Havia pertencido ao seu pai. Morreu há 2 anos e deixou-lhe o carro. Havia tentado vendê-lo online, mas ninguém estava interessado. Precisava pagar as contas do hospital. O parto havia sido complicado. Teve que ficar internada 3 semanas. O seguro não cobria tudo. Tinha 3.000 euros de dívidas e o senhorio a estava ameaçando com despejo se não pagasse os atrasos do aluguel. Paulo escutava em silêncio, notando como segurava o bebê, como o protegia instintivamente com o corpo, como tentava manter a dignidade apesar de tudo. Teresa não estava chorando, não estava suplicando, simplesmente expunha os fatos com uma calma que escondia um oceano de dor. Depois, acrescentou algo que atingiu Paulo mais que qualquer outra coisa. Disse que não queria caridade, só queria um preço honesto pelo carro. Sabia que não valia muito, mas esperava que alcançasse para pelo menos parte das dívidas. Seu pai apreciava aquele carro, limpava-o todos os domingos, mesmo quando lhe custava caminhar. Se tivesse que vendê-lo, queria pelo menos que fosse a alguém que o trataria com respeito. Paulo havia olhado novamente lá para fora, para aquele Clio destruído, e depois olhou para Teresa. Naquele momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse que o carro precisava de muito trabalho, mas que via potencial. Podia oferecer-lhe 4.000 euros, mas com uma condição: tinha que dar-lhe 2 semanas para acertar alguns trâmites com o banco. Os olhos de Teresa se arregalaram. 4.000 euros era mais do dobro do que esperava. Perguntou se estava brincando, se tinha certeza. Paulo assentiu com seriedade, explicando que seu pai sempre dizia que os Renault daquela geração eram praticamente indestrutíveis, que com os reparos adequados poderia revendê-lo bem. Teresa havia aceitado quase tremendo. Disse que podia esperar 2 semanas, que isso lhe dava margem para respirar. Paulo perguntou-lhe onde morava. Disse que enviaria alguém para buscar o carro no dia seguinte, que não era preciso que ela o trouxesse. Quando Teresa se foi, segurando o bebê contra o peito e com as lágrimas finalmente livres para cair, Paulo ficou olhando-a afastar-se pela maia. Seus mecânicos o olhavam confusos. Todos sabiam que aquele carro não valia nem metade do que havia oferecido. Carlos, o mais veterano dos seus funcionários, aproximou-se e perguntou-lhe se tinha certeza do que estava fazendo. Paulo limitou-se a responder que seu pai lhe havia ensinado que às vezes o valor das coisas não se mede em dinheiro. Depois voltou para debaixo do Volkswagen, mas seus pensamentos já estavam noutro lugar. Aquela tarde, Paulo ficou sozinho na oficina, sentado no seu pequeno escritório desarrumado, cheio de faturas e catálogos de peças. O Clio de Teresa estava estacionado no pátio dos fundos. Olhava-o através da janela suja e as memórias o arrasavam. 23 anos antes, tinha 8 anos, e sua mãe Rosa estava grávida. Eram tempos difíceis. Seu pai Antônio trabalhava na oficina, mas o negócio não ia bem. Viviam num apartamento de 2 quartos por cima da oficina. A pintura descascava das paredes e no inverno dormiam todos juntos na cama de casal. Uma noite de dezembro, sua mãe teve complicações com a gravidez. Antônio não tinha dinheiro para a ambulância. Carregou-a no carro e dirigiu para o hospital. Salvaram Rosa, mas perderam o bebê. Os gastos médicos foram devastadores. Durante meses, viveram com o mínimo. Antônio trabalhava dia e noite. Rosa pegou 3 trabalhos em meio período. Limpava casas, passava roupa para os vizinhos. Paulo lembrava-se da vergonha dos tênis rotos, das excursões recusadas, sua mãe chorando às escondidas, mas também lembrava-se da dignidade. Nunca pediram caridade, nunca se renderam.
Levaram anos, mas Antônio fez crescer a oficina. Construiu uma reputação de honestidade. Alcançaram uma estabilidade digna. Depois, Paulo tinha 25 anos. Estudava na universidade graças aos sacrifícios dos seus pais, e Antônio morreu. Enfarte fulminante debaixo de um carro. Descobriu que a oficina estava cheia de dívidas que seu pai havia contraído para pagar-lhe a universidade. Deixou os estudos, assumiu o negócio, trabalhou até a exaustão. Sua mãe morreu 3 anos depois, o coração partido. Agora tinha 35 anos, uma oficina próspera, poupanças no banco, mas estava sozinho. Nunca se casou, sem filhos, concentrado só no trabalho. Quando havia visto Teresa aquela manhã, com o bebê e aquele desespero digno, havia visto sua mãe. 4.000 euros não eram nada para ele. Para Teresa, significavam a diferença entre um teto ou a rua. Mas enquanto olhava aquele Clio no pátio, uma ideia começou a formar-se. Uma ideia que ia muito além dos 4.000 euros. Uma ideia que talvez pudesse dar sentido a todos os sacrifícios dos seus pais. Os dias seguintes, Paulo não conseguia tirar Teresa da cabeça. Encontrava-se perguntando como ela estaria, se o bebê estava bem, se arranjava com o pouco dinheiro que provavelmente tinha. Havia-a visto uma só vez, menos de 10 minutos. Mas aquela mulher silenciosa e orgulhosa havia cavado um buraco no muro que havia construído em volta do seu coração. No 5º dia depois do seu encontro, Paulo fez algo que normalmente nunca fazia. Fechou a oficina mais cedo, disse a Carlos que se ocupasse de tudo e foi à morada que Teresa lhe havia deixado para a recolha do carro. O prédio era exatamente como esperava. Um bloco de apartamento social na periferia, estuque descascado, janelas com vidros rachados, grafites nas paredes. Subiu as escadas até o 3º andar. O cheiro a cozinha e umidade enchia-lhe o nariz. Diante da porta, com o número 312, hesitou. O que estava fazendo? Por que estava ali? Antes que pudesse decidir se tocava a campainha ou ia embora, a porta abriu-se. Teresa apareceu com o bebê nos braços, os olhos cansados, mas surpresos de o ver. Por um momento, ambos ficaram em silêncio. Paulo pigarreou e disse que tinha passado para verificar algumas coisas sobre o carro, uns documentos que precisava. Teresa abriu a porta para deixá-lo entrar. O apartamento era minúsculo. Um estúdio onde a cama, a cozinha e o sofá existiam no mesmo espaço asfixiante, mas estava limpo, arrumado com um cuidado que falava de orgulho, apesar da pobreza. Havia um pequeno berço junto à cama, feito à mão e pintado de azul celeste. Nas paredes, fotos desbotadas de um homem mais velho que devia ser o pai de Teresa, seu sorriso capturado em momentos mais felizes. Teresa ofereceu-lhe café e Paulo aceitou mais por cortesia que por vontade real. Enquanto ela preparava o café com uma cafeteira velha que havia conhecido dias melhores, Paulo olhava em volta, tentando entender melhor quem era esta mulher. Na mesa, viu pilhas de faturas, todas com letras vermelhas de último aviso. Viu um caderno do hospital com cifras que lhe deram arrepios. Viu também livros, muitos livros empilhados em cada canto disponível, clássicos da literatura portuguesa. Está gostando desta história? Deixe um like e inscreva-se no canal. Agora, continuamos com o vídeo. Poesia, romances estrangeiros. Um estava aberto na mesinha de cabeceira, 100 anos de solidão de Garcia Marques, com anotações nas margens. Teresa voltou com 2 xícaras pequenas de café forte. Sentaram-se um de frente para o outro na mesinha de madeira. O bebê agora acordado e olhando-a com aqueles olhos enormes que só têm os recém-nascidos. Paulo perguntou-lhe como se chamava o bebê. Teresa respondeu que se chamava Antônio, como seu pai. Tinha 3 meses e meio e era a coisa mais linda que lhe havia acontecido, embora os tempos fossem difíceis. Depois, lentamente, Teresa começou a contar, não porque Paulo tivesse perguntado, mas como se precisasse dizer essas coisas em voz alta, como se guardá-las dentro a tivesse asfixiado demasiado tempo.
Disse que seu pai Antônio havia sido operário numa fábrica em Gaia durante 40 anos. Um homem simples que amava os livros e que lhe havia ensinado a ler antes mesmo de ir para a escola. Sua mãe morreu quando Teresa tinha 10 anos, cancro fulminante. Seu pai havia criado-a sozinho, sacrificando tudo por ela. Teresa havia estudado literatura na universidade, trabalhando à noite como garçonete para pagar os estudos. Graduou-se com distinção, mas nunca conseguiu encontrar um trabalho estável na sua área. Havia feito substituições em escolas, trabalhos precários, sempre à beira da pobreza, mas de alguma forma indo em frente. Depois, conheceu Ricardo, um colega professor. Apaixonaram-se rapidamente, rápido demais, como compreendeu depois. Quando lhe disse que estava grávida, Ricardo desapareceu. Literalmente deixou de responder ao telefone, mudou-se para outra cidade, bloqueou-a em todo lado. Teresa enfrentou a gravidez sozinha. Seu pai ainda vivia então, era a sua salvação. Mas 2 meses antes de Antônio nascer, seu pai teve um AVC e morreu enquanto dormia. Teresa ficou completamente sozinha, grávida e sem trabalho fixo. O parto foi complicado, pré-eclâmpsia grave. Foi necessária uma cesariana de emergência e semanas de internação. As contas acumularam-se como uma avalanche. Agora vivia do que conseguia juntar com traduções freelance, trabalhando do seu laptop quando Antônio dormia. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. O senhorio queria 800 euros de atrasos mais o mês corrente. Ou tinha que sair em 2 semanas. Enquanto falava, Teresa mantinha os olhos baixos, a vergonha colorindo suas bochechas. Paulo escutava em silêncio, o coração apertando-se cada vez mais. Via tanto da sua mãe nela, tanto da luta que ele mesmo havia enfrentado. Quando Teresa terminou de falar, houve um longo momento de silêncio. Depois, Paulo disse-lhe algo que a surpreenderia. Perguntou-lhe se alguma vez havia pensado em voltar a ensinar. Teresa riu amargamente. Disse que gostaria, mas que não havia vagas fixas, só substituições ocasionais que pagavam uma miséria. E agora, com Antônio, não podia dar-se ao luxo de deixá-lo com alguém. As creches custavam como um aluguel. Paulo assentiu pensativo. Depois levantou-se. Disse que tinha que ir, mas que a ligaria em breve por causa do carro. Antes de sair, virou-se e disse-lhe algo que ela não entendeu de imediato. Disse-lhe para não perder a esperança, que às vezes o universo tem maneiras estranhas de arranjar as coisas. Quando Paulo voltou à oficina, sua decisão estava tomada. Chamou Carlos ao seu escritório e explicou-lhe um plano que o faria parecer louco. Mas Carlos, que conhecia Paulo há 20 anos, que havia visto quanto ele havia mudado após a morte dos seus pais, sorriu e disse que já era hora do patrão fazer algo por si mesmo, mesmo que estivesse disfarçado de ajuda para outra pessoa. As 2 semanas venciam e Teresa chegou à oficina com Antônio, o coração na garganta. Aqueles 4.000 euros significavam a salvação. Mas quando entrou, Paulo não estava sozinho. Havia 4 pessoas: Helena Martins, proprietária de uma editora, Rafael Silva, tio de Paulo e dono de imóveis, e Laura e Sérgio Oliveira, jovens pais como ela. Paulo fez as apresentações e depois explicou o que havia feito. Havia arranjado o Clio, funcionava perfeitamente. Mas o carro não valia 4.000 euros. Ambos sabiam e ele não fazia caridade disfarçada. Em vez disso, havia organizado outra coisa. Helena tinha uma vaga para tradutora em meio período trabalhando de casa, 1.000 euros por mês. Rafael tinha um apartamento de 2 quartos livre, 650 euros em vez de 900. Os 2 primeiros meses grátis. Laura e Sérgio podiam coordenar-se como babás recíprocos. Teresa escutava como em transe, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Perguntou por quê, o que ele queria em troca. Paulo sentou-se à frente dela, contou sobre seu pai Antônio e sua mãe Rosa, as noites frias e a dignidade na pobreza, o irmãozinho que nunca nasceu e as contas do hospital. Ninguém os havia ajudado. Então disse que não podia mudar o passado,
mas podia honrar seus pais ajudando alguém que estava onde eles haviam estado. E sim, queria algo em troca. Queria que Teresa prometesse que quando um dia estivesse em condições de ajudar alguém, o fizesse, que passasse adiante a bondade que o amor do seu pai Antônio vivesse através das suas ações. Helena deu-lhe um contrato, Rafael deu-lhe as chaves, Laura e Sérgio os seus números e Paulo voltou com um envelope, 2.000 euros para as contas imediatas. Podia devolvê-los quando quisesse ou não devolver nunca. Teresa explodiu em choro, como não fazia desde o dia da morte do seu pai. Disse obrigada uma e outra vez como uma oração. Aquela tarde deixou a oficina com muito mais que dinheiro. Foi embora com esperança, com futuro, com a prova de que ainda existia bondade no mundo. Os meses seguintes mudaram tudo. Teresa mudou-se para o apartamento de Rafael, luminoso e com quarto para Antônio. Dormiu bem pela primeira vez em anos. O trabalho com Helena era perfeito. Traduzia romances e poesia que amava. A amizade com Laura e Sérgio tornou-se preciosa. Revezavam-se com as crianças e apoiavam-se. Teresa finalmente tinha família. Pagou as contas pouco a pouco, reconstruiu seu crédito, poupou para Antônio. O Clio restaurado funcionava magnificamente, mas o mais inesperado envolvia Paulo. Passava muitas vezes com desculpas várias, revisar o carro, trazer um livro, ver Antônio. Teresa convidava-o para jantar. Pratos simples de massa partilhados com alegria. Conversavam durante horas. Algo crescia entre eles. Uma conexão profunda entre almas que haviam conhecido perda e luta. 6 meses depois do seu primeiro encontro, numa noite de primavera, Paulo chegou com algo diferente nos olhos. Antônio dormia. Sentaram-se na varanda. As luzes do porto brilhavam como estrelas caídas. Paulo falou primeiro. Disse que desde que a conheceu, algo havia mudado. Havia passado 10 anos construindo muros, concentrando-se só no trabalho, mas ela havia lhe mostrado que não bastava. Havia se apaixonado por ela, pela sua força, dignidade, pelo modo como amava Antônio, pela mulher que não se rendeu. Teresa sentia lágrimas diferentes cair. Disse que também havia tido medo de que fosse gratidão, mas cada vez que ele ia embora, o apartamento parecia vazio. Cada vez que pegava Antônio nos braços e o menino ria, seu coração inchava. Sentia-se vista como nunca antes. Disse que também se havia apaixonado. Paulo beijou-a pela primeira vez, doce e cauteloso, cheio de promessas. Quando se separaram, choravam e sorriam juntos. 3 anos depois, a oficina mecânica Silva tinha um aspecto novo. Paulo havia ampliado o negócio, contratado mais pessoal, aberto uma segunda sede, mas o mais importante era o cartaz novo na porta. Fundação Antônio e Rosa. Reparações solidárias. Paulo havia transformado parte da oficina num projeto sem fins lucrativos. Reparava gratuitamente os carros de pessoas em dificuldades, mães solteiras, famílias pobres, qualquer um que precisasse de um meio para ir trabalhar, mas não tinha dinheiro para reparações. Financiava o projeto com os lucros da oficina principal e com doações de clientes que haviam ouvido a história. Teresa ainda trabalhava como tradutora, mas agora também era voluntária na fundação, gerindo os trâmites administrativos e coordenando com serviços sociais para identificar famílias que mais precisavam. Também havia começado a ensinar português a filhos de imigrantes da região, aulas gratuitas aos fins de semana na oficina fechada. Antônio tinha 3 anos e meio e era um menino vivaz que chamava Paulo de pai, desde que começou a falar. Paulo havia adotado legalmente 6 meses antes, depois que ele e Teresa se casaram numa cerimônia simples na própria oficina, rodeados de amigos, funcionários e as famílias que haviam ajudado. Teresa também estava grávida novamente. Esperavam uma menina que chamariam Rosa em honra da mãe de Paulo. Mas a história mais bonita foi a de uma jovem mulher que entrou na oficina numa terça-feira de manhã de novembro, exatamente 4 anos depois de Teresa ter cruzado aquele mesmo limiar.
A mulher chamava-se Paula, tinha 25 anos e um menino de 1 ano. Acabava de escapar de uma relação violenta e precisava desesperadamente reparar seu carro velho para poder ir trabalhar noutra cidade onde havia encontrado um refúgio seguro. Teresa havia encontrado-a na recepção da fundação. Havia visto naqueles olhos o mesmo desespero que ela mesma havia sentido, a mesma vergonha ao pedir ajuda. E, naquele momento, compreendeu que o círculo estava se fechando. Não só repararam o carro de Paula gratuitamente, como Teresa usou sua rede de contatos para encontrar-lhe trabalho, um apartamento seguro, apoio psicológico. Fizeram exatamente o que Paulo havia feito por ela, passando adiante aquela bondade como ele lhe havia pedido. Quando Paula deixou a oficina naquele dia com lágrimas de gratidão nos olhos, Teresa abraçou Paulo forte. Disse-lhe que agora entendia realmente por que ele havia feito o que fez. Não havia sido só para ajudá-la a ela, havia sido para iniciar uma cadeia de bondade que nunca se romperia. Paulo beijou-a e disse-lhe que seu pai sempre dizia que o legado de um homem não se mede no que deixa, mas no que inspira nos outros. Antônio e Rosa não haviam deixado dinheiro, mas haviam deixado o exemplo de como viver com dignidade e bondade. E agora, aquela lição continuava multiplicando-se através de cada pessoa que ajudavam. Aquela tarde, enquanto fechavam a oficina, Antônio correndo à frente, rindo, e Teresa segurando a mão de Paulo com a outra apoiada no ventre, onde crescia a pequena Rosa, Paulo parou um momento para olhar o letreiro da fundação. Agradeceu ao céu, aos seus pais, ao universo que havia colocado Teresa no seu caminho, porque ela não só se havia salvado a si mesma naquela manhã de novembro, 4 anos antes, quando havia entrado desesperada com um carro que não valia nada, também o havia salvado a ele, havia-lhe devolvido um propósito, havia-lhe mostrado como transformar a dor em amor. Às vezes, os milagres não chegam do céu com trombetas e luzes. Às vezes, chegam através de uma porta de oficina carregando um bebê e apertando as chaves de um Renault Clio do ano 2000. E às vezes, se formos corajosos o suficiente para abrir nosso coração, esses milagres mudam o mundo um gesto bondoso de cada vez. Se esta história fez você acreditar que a bondade ainda pode mudar o mundo, deixe um coraçãozinho aqui embaixo para me fazer saber. E se realmente quer apoiar histórias como esta que falam de pessoas reais, com corações reais, num mundo que muitas vezes esquece o que importa de verdade, pode deixar um muito obrigado usando a função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual ao de Paulo quando viu Teresa e decidiu fazer a diferença. Porque você escolheu ficar até o final, e isso te faz tão especial quanto os protagonistas desta história.